no Evangelho de Mateus, capítulo 28, mais uma vez. Mateus, capítulo 28. E hoje nós encerraremos essa série de mensagem que começamos há alguns domingos atrás e que chamamos de A Grande Omissão. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Eu queria convidar você a fazer um exercício de concentração, de perseverança. Que enquanto estivermos olhando para a palavra do Senhor, o seu coração não se distraia para lugar nenhum. Que você ouça aquilo que Deus tem para dizer com profundidade para você e aquilo que Deus tem para fazer no teu coração e na tua vida essa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com fé o que o Senhor tem a nos dizer. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria convidar você a olhar aqui para a nossa projeção e ler comigo esses 3 versículos tão fortes e tão profundos que temos gastado alguns domingos para pensar sobre eles. Vamos ler juntos? Todos juntos? Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Olha que promessa linda essa última parte que nós lemos desse texto. É um texto forte, é uma mensagem forte, é um desfecho forte. Jesus aparece para os seus discípulos, como havia prometido, dizendo: vão para aquele monte na Galileia, me esperem lá. E quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele fala algo grande, grandioso, denso, profundo, que nós temos pensado sobre isso diante do nosso contexto do que significa ser igreja, ser discípulo e fazer discípulo. Mas quando nós olhamos para a conclusão de Jesus nesse envio, nessa ordem, é uma promessa maravilhosa para os nossos dias. Ele fala da sua própria boca, dos seus próprios lábios, algo que deveria estar cravado no nosso peito e no nosso coração. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias, sempre, até o fim dos tempos. Como que você se sente ao ouvir algo assim do próprio Jesus Cristo? O que isso faz no teu coração? O que a nossa vida se torna diante do deslumbre dessa promessa? O que muda nos nossos dias uma vez que nós ouvimos isso de Jesus e isso é uma realidade na nossa vida? Como é gostoso ouvir o nosso Senhor dizendo para mim, para você, para essa igreja: vocês não estão sozinhos. Vocês nunca estiveram sozinhos. Porque eu estou com vocês todos os dias. E eu estarei com vocês todos os dias,
até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. A gente tem conversado um pouquinho, irmãos, sobre esse tema, a grande omissão. Nós temos falado sobre como fazer discípulos é a grande missão que Jesus Cristo deu para a igreja. Jesus, para fazer discípulos e para estar inserido nessa missão, nós temos muitas coisas a ser feitas. Muitas, inclusive essa que estamos fazendo aqui. Quando ele diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus, ele está trazendo à tona a importância de estarmos como corpo, povo, igreja. Nós somos um povo, mas nós temos uma missão. E a nossa missão é fazer discípulos. Se estivermos aqui todos os domingos, mas não fazemos discípulos, nós estamos falhando na nossa missão, porque a nossa missão é fazer discípulos. E quando nós paramos para pensar nisso, nós temos visto que algo tem acontecido e nós precisamos entender os efeitos dessa omissão diante da ordem de Jesus. Quando nós não entendemos e não obedecemos o que Jesus nos manda viver, nós vivemos uma desconexão de pessoas religiosas que vêm, ouvem, até gostam, se simpatizam, mas que não possuem uma mudança de vida, não possuem um direcionamento de vida, não saem para que essa ordem seja obedecida. Nós somos envoltos nessa fé, ou talvez uma fé entre aspas, que está dissociada da prática. Uma doutrina que não se comunica ou evidencia naquilo que a gente vive. E isso é muito sério. Nós temos falado que Dallas Willard, nesse livro chamado A Grande Omissão, ele traz essa problemática há alguns anos atrás já, dizendo como isso tem sido danoso para a igreja, porque essa falta de prática daquilo que cremos pode ser uma consequência dessa grande omissão, da falta de compreensão e da falta da obediência na nossa vida individual, na nossa vida, cada um de nós, de fazermos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu tive relendo alguns trechos desse livro. Ainda não existe ele em português, existe uma promessa para que ele seja lançado em fevereiro, traduzido para o português. Ele se chama Practicing the Way, do John Mark Comer. E é um livro que tem algo muito profundo sobre essa realidade do que nós estamos vivendo no caminho enquanto discípulos que fazem discípulos. O John Mark, ele fala uma coisa importante, bonita e profunda nesse livro. E ele diz assim: o maior inimigo da vida cristã em nossa era não é o ateísmo, mas a distração. Estamos tão ocupados e distraídos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu vou ler de novo, preste atenção. O maior inimigo da vida cristã em nossa era não é o ateísmo, a falta de fé, ou não crer em Deus, ou ignorar a Deus, mas a distração. Estamos tão ocupados e tão distraídos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Como ele trabalha o conceito de discipulado de uma forma muito bonita. Ele diz que nós temos 3 movimentos na vida enquanto discípulos: estar com Jesus, se tornar como Ele e fazer como Ele fez. Ele começa a colocar que esse movimento de estar com Jesus é o desfrute da presença de Jesus mais intensa, densa na nossa vida. E à medida que nós experimentamos Jesus em nós começamos a olhar para Ele e nos tornar como Ele é. Nós começamos a ser transformados à luz do que Ele é. E assim, o movimento terceiro é natural. Nós fazemos como Ele fez, ou fazemos o que Ele fez. Mas a essência de fazer como Ele fez e se tornar como Ele é, está nesse primeiro movimento. Estar com Ele. A presença de Jesus na nossa vida, ela é muito significativa. E ele diz, o convite de Jesus não é apenas para acreditar nele, mas para permanecer nele, conforme João 15. Sem essa conexão vital,
o discipulado não passa de um ideal inalcançável. Ele diz: a presença de Jesus é o centro da vida cristã. É somente em comunhão com Ele que podemos ser transformados e capacitados para a nossa missão. John Comer, ele chega a dizer: talvez estamos tão distraídos na nossa vida que nós deixamos de priorizar e viver algo que é fundamental e vital: estar com Ele. E se você olhar um pouquinho para a sua vida, querido, assim como eu, você vai ver que isso é real. Nós vivemos num contexto onde nós somos distraídos da presença de Deus e da presença de Jesus por muitas coisas. Nós vivemos num contexto onde a correria e a nossa rotina, ela joga contra o silêncio que poderia produzir uma espiritualidade saudável na nossa vida. Nós temos uma enxurrada de informação e estímulos a cada segundo, desde a hora que acordamos até a hora que deitamos na cama. Nosso celular, a televisão, os entretenimentos propostos pela nossa cultura, a tecnologia moderna, o trabalho, a nossa permanência, nossa hora de tela tem sido cada vez maior e aumentada, não só nas crianças, mas nos adultos. E isso tudo produz estímulo atrás de estímulo, e há uma velocidade de informação que fragmenta a nossa atenção, ocupa os espaços de silêncio, de reflexão, que são fundamentais para a vida espiritual. Pensa comigo, nós temos uma necessidade de verificar a notificação do celular, nós temos uma necessidade de preencher cada momento com entretenimento. Hoje a nossa desculpa quando a gente entra no elevador e não quer conversar com o vizinho é pegar o celular e ficar olhando para a tela. A gente faz isso automático. Você está esperando um carro, um ônibus ou um transporte, a primeira coisa que você faz é o quê? E se a bateria acaba? Parece que bate um desespero na gente. Quando a gente está em casa, o descansar não é mais contemplar a natureza, não é mais olhar para o que Deus criou. O descansar agora é preencher o nosso espaço com algo que nós olhamos, assistimos e lemos e não precisamos pensar em nada. Então a gente maratona uma série, a gente coloca todo o nosso tempo à disposição do entretenimento. E quando não tem nada para fazer, é desesperador. Se é para nossas crianças, imagina para os adultos. O John Comer, ele fala sobre isso e ele diz que essa distração ela está impedindo o povo de Deus de refletir sobre algo que é essencial na nossa vida. E a distração está nos distraindo da presença de Cristo em nós. Nós não temos tempo para a solitude. Nós não temos tempo para as disciplinas espirituais mais básicas, como a oração. Nós não temos tempo mais de contemplar a palavra de Deus, não ler apressadamente para cumprir um ritual, mas aquele momento que você senta, lê, relê e escuta a voz de Deus no seu coração falando com você. As distrações da nossa era moderna têm sido um problema para as nossas crianças, tem sido um problema para os nossos adolescentes viciados em tecnologia, em celulares e telas. Tem sido um problema para os nossos jovens. Tem sido um problema para todos os adultos do nosso tempo. Porque nós estamos substituindo a presença de Jesus Cristo notada no nosso dia a dia por outras coisas fúteis e vazias. Concordam comigo? Quando eu vi Comer falando sobre isso e quando eu li o que ele diz sobre estar com Jesus e como isso é tão essencial para a nossa vida, me parece que olhar para Mateus capítulo 28 começa a fazer muito mais sentido. E a gente agora olha para esse versículo e começa a entender que a promessa que Jesus colocou aqui nesses versículos é uma promessa muito grandiosa e uma promessa definitiva. Definitiva em que sentido? Porque ela define tudo. Ela define os nossos dias, define a nossa rotina, define a nossa compreensão do que é ser cristão. Ela define quem sou eu e o que eu estou fazendo. Essa promessa, ela lança luz ao que Jesus está nos chamando para ser. Jesus não está nos chamando
para algo distante, superficial e raso, como muitos estão vivendo. Jesus está nos chamando para um relacionamento íntimo e profundo, e é por isso que ele diz: eu estarei com vocês até o fim. Eu asseguro isso. Eu asseguro isso na vida de vocês, porque vocês não conseguem assegurar isso. E é verdade. Nós nos distraímos, nós perdemos o foco, nós começamos a preocupar com as coisas muito mais do que as pessoas e muito mais do que Cristo. Nós começamos a ser bombardeados pelos nossos problemas. Nós começamos a ficarmos aflitos e ansiosos pelo futuro, pelo dia de amanhã e o que vai acontecer, que nós nem sabemos. Nós perdemos o foco. Mas quem assegura que estará conosco, não foi os discípulos que disse isso. Quem disse isso foi Jesus. E disse para nós o seguinte: eu garanto para vocês, a minha presença estará com vocês. É como se eu ouvisse o mestre dizendo: mesmo que vocês não percebam, eu estarei com vocês. Eu continuarei com vocês. Eu vou continuar conduzindo vocês, porque o que eu estou chamando vocês a viver é um relacionamento profundo e íntimo comigo. Como ele diz assim: sem a presença de Jesus, o discipulado seria apenas um ideal impossível. O ser discípulo seria impossível. É a sua presença que torna a transformação e a missão possíveis. A grande comissão não é um fardo que carregamos sozinhos, mas uma missão compartilhada com aquele que prometeu nunca nos abandonar. Eu acho lindo isso. A grande comissão é uma missão compartilhada com Cristo. Nós não vamos sozinhos e Jesus está lá do céu olhando e dizendo: vai, vamos ver, pode ir. Eu estou aqui, estou vigiando. Porque às vezes é essa a impressão que a gente tem. Às vezes é esse o cenário que a gente arma. É como se Jesus empurrasse a gente assim e falasse: vai. E ele fica aqui de trás olhando. Mas não é isso que está escrito. A missão não é nossa, é dele. Nós somos meros instrumentos e ele compartilha a missão conosco. Quando você vai, Jesus vai através de você. Quando você fala, Jesus fala através de você. Quando você vive, testemunha a tua fidelidade em obediência para com Ele, Jesus está ali com você. Seja no hospital, na sala de aula, no comércio, na sua casa, com seu vizinho, no meio da tempestade dos problemas, a presença de Jesus Cristo, ela é o fundamento que nos impulsiona para a missão. Dallas Willard, que escreveu A Grande Omissão, ele fala assim: o verdadeiro problema com o discipulado na igreja hoje é que simplesmente removemos a ideia de que ser discípulo de Jesus é uma condição para ser cristão. Sem discipulado, não há como experimentar a vida do reino ou a presença contínua de Jesus em nossa jornada. A condição vital para ser cristão é ser discípulo, em missão, que faz discípulo. Perceba isso, querido. Como isso define tudo à nossa volta. Como isso muda a nossa visão do que significa acordar amanhã para trabalhar. Como isso redefine o que eu estou fazendo dos meus dias, quando eu gasto horas desperdiçadas com coisas que não é Cristo, que não é aquilo que Cristo está fazendo no mundo. Isso nos coloca numa nova perspectiva de missão, de valor, de significado e propósito. Quando acordamos de manhã e essa consciência é tomada no nosso coração, nós não vivemos para nós. O nosso objetivo não é acumular riquezas. O nosso objetivo não são as grandes conquistas que o mundo está dizendo que você precisa ter. Elas são importantes, são dádivas de Deus na nossa vida, mas o centro, o foco, é estar com Jesus e viver essa presença que significa todos os nossos dias.
E eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Essa promessa não é nova. Essa promessa é antiga. Se você já leu a Bíblia alguma vez, ou se você está se propondo a ler a Bíblia agora a partir do dia 1º de janeiro, faça isso, é um bom exercício, viu, queridos? Se você prestar atenção em toda a história da Bíblia, você vai ver que essa promessa não é nova. Quando nós vamos para o Éden, nós temos um Deus que desce ali e fala com a criação, fala com o ser humano. A presença de Deus habita no meio daquilo que Ele criou, no meio da humanidade. E foi assim, mesmo depois que o pecado entrou no mundo, porque mesmo diante da queda, da desobediência, da autonomia do ser humano, da escolha terrível que fizemos, Deus continuou vindo e habitando entre nós. Não foi assim com Abraão. Deus chama Abraão, Deus provê para Abraão, Deus faz um milagre na vida de Abraão. Foi assim com Jacó, foi assim com José. E nós sabemos da história de José preso, quando Deus o tira do meio da cadeia, ou do buraco de um lugar onde foi colocado, e o coloca como representante do governo. Foi assim durante a vida de Moisés, quando o povo sai do Egito. Moisés mesmo disse para o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou, não é possível eu ir. E Deus assegura para Moisés: eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus não só assegura a sua presença para Moisés, como Ele faz Moisés construir um tabernáculo. E o que significa esse tabernáculo? Não era simplesmente uma tenda de adoração, mas era a própria manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. É Deus dizendo: eu estarei permanentemente com vocês e entre vocês, no meio de vocês. Foi assim com Josué: seja forte, corajoso, eu estou com você, eu estou com você. E não foi diferente com Davi, com Salomão. O tabernáculo se tornou um templo. E agora a presença na terra prometida foi possível de forma fixa. Deus estava ali na consagração daquele templo, daquele lugar. A presença de Deus enche aquele monumento maravilhoso. É Deus fazendo algo naquele povo e dizendo: eu nunca vou abandonar vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. E mesmo quando o povo entrava em idolatria, traía o Senhor, adulterava, adorando outros deuses, Deus continuava presente no meio do povo através dos profetas. E foi assim que aconteceu há um tempo atrás, num tempo terrível, no reinado de Acás, rei de Judá. Acás era rei do reino do sul, enquanto o reino do norte tinha se associado para invadir o reino do sul. Uma guerra terrível estava acontecendo ali. Mas Acás, com medo do que estava para acontecer, se associa com um pessoal que é fora, estrangeiro, o pessoal da Síria, uma potência naquele mundo, mas que não temia a Deus. Acás preferiu se associar com a Síria do que confiar em Deus. No meio daquilo tudo, Deus fala com aquele rei. E aquele rei, ao invés de optar por confiar em Deus, ele opta por uma recusa, incredulidade e uma falsa piedade. Mas Deus dá um sinal. Mesmo assim, Ele levanta um profeta, o profeta Isaías. E através desse profeta, ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Uma profecia para um povo aflito no meio de uma guerra, que se cumpriu, talvez, garantindo a presença de Deus na linhagem real de alguém justo que viria depois de Acás. Mas nós sabemos que essa era a profecia que apontava não para um rei passageiro, provisório, mas apontava para um rei definitivo, que seria a própria encarnação de Deus aqui entre nós. Como Deus esteve em Abraão, nos patriarcas, com Moisés, Josué, no tabernáculo, no templo e toda a história do povo, Deus esteve conosco em Jesus Cristo.
Essa palavra é muito forte, queridos. Porque da própria iniciativa de Deus, Deus nos coloca como um povo abençoados pela tua presença. Ele diz: eu sou um Deus que habito entre vocês. E eu quero estar com vocês. É uma promessa de presença, proteção, livramento. Nos dias difíceis, nos dias alegres, o Senhor nunca nos abandonaria. E o que significa esse Deus conosco? Senão o próprio Jesus Cristo, que cumpre essa promessa de forma maravilhosa e nos dá esperança para essa vida e para toda a eternidade. Mateus capítulo 1, versículo 22, versículo 23 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Todo o evangelho de Mateus, ele aponta para isso. Todo o evangelho de Mateus está configurado para nos mostrar o cumprimento dessas promessas. Todo o evangelho mostra como isso se fez realidade nos nossos dias. Mateus 1 aponta para esse nascimento, o nascimento virginal, o nascimento onde o rei, o salvador do mundo, redimiria todas as coisas. Quando você continua lendo esse livro, você vai ver que Mateus 4 tem uma frase forte, citando o Antigo Testamento: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Por quê? Porque o Deus presente está conosco. Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, os princípios do reino emergem para mostrar que uma vez que Ele está entre nós, toda a nossa vida é reconfigurada. Mateus 16, Ele edifica a sua igreja. Mateus 18, ele diz que a presença dele é garantida no meio, na comunhão dos discípulos, mesmo nos momentos de disciplina e dor. E em Mateus 28, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Até o fim. Mas não para por aí. Porque essa promessa é evidenciada na igreja do Senhor. E aqui para mim, é algo que nós precisamos condensar no nosso coração. Porque depois que Jesus Cristo ele sobe aos céus, ele diz para os seus discípulos: não saiam daqui, permaneçam em Jerusalém, porque existe ainda algo para acontecer. E se você vira a página dos 4 evangelhos e entra nos livros da história de Atos, você vai ver que os discípulos se reúnem e esperam por alguma coisa. Existe algo que ainda precisa acontecer. E esse algo que precisa acontecer, ele é acontecido em Atos 2. Quando o sopro vem, invade aquele lugar, e o Espírito Santo toma conta daqueles que esperavam a promessa se cumprir. E a grande promessa do eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século se cumpre naquele momento através do derramamento do Espírito Santo em nós. Foi o Espírito Santo que sustentou a igreja, é o Espírito Santo que abraçou a igreja, é Ele que impulsionou a igreja e protegia a cada um daqueles homens e mulheres nos momentos mais difíceis das suas vidas. Foi Ele que sustentou Pedro e João e fortaleceu eles diante do Sinédrio. Foi o Espírito Santo, o eis que estarei convosco todos os dias, habitando em Estevão, que sustentou Estevão durante o seu martírio e o seu apedrejamento. Foi o Espírito Santo que impulsionou Filipe para encontrar o eunuco e começar a pregar o evangelho para todas as nações. Foi o Espírito Santo que sustentou Paulo em todas as suas viagens missionárias. E um dia disse para ele em Atos 18, não temas, mas fale, não te cales, porque eu sou contigo. A presença de Jesus continua viva hoje ainda na nossa vida, queridos. Eu fiz questão de traçar todo esse panorama bíblico até chegar aqui, para que a gente pudesse entender uma coisa muito importante essa manhã. Cristo não está apenas conosco, Ele está
em nós. O grande cumprimento dessa promessa de Jesus de estar conosco todos os dias até o fim não é um Deus ausente, ou um Deus distante, ou alguém que fica te olhando enquanto você está vivendo as maiores aflições da vida, alguém que te empurrou para fazer alguma coisa e está só observando você. A promessa de Jesus se cumpre quando Ele habita no teu coração. E onde você está, Ele está, porque Ele habita o teu coração através do Espírito Santo. Onde você fala, Ele fala, porque é o Espírito Santo de Deus através de você que fala. O que você faz, o Espírito Santo te conduz, Ele habita em você. As nossas distrações, gente, estão tapando os nossos olhos para essa realidade. E nós começamos a acreditar que sou eu que faço as coisas, sou eu que tenho capacidade, sou eu que consigo. Enquanto a promessa do Senhor é muito clara, a obra é de Deus, é de Cristo. Nós somos vasos da presença de Cristo, imperfeitos, com defeitos, mas sendo transformados e restaurados à luz de quem Ele é. Dia após dia Ele está fazendo essa obra em você. Mas nós precisamos trazer essa consciência para o nosso coração. Cristo não está apenas conosco, do nosso lado aqui. Cristo habita o nosso interior. Isso deveria ressignificar tudo em nós. Porque quando nós estamos diante de problemas, Ele não está somente do nosso lado, Ele habita dentro de nós. Ele passa junto conosco pelos problemas que estamos passando. Percebe a diferença? Percebe a diferença de alguém que está do teu lado e você está passando por problema e essa pessoa está dizendo assim, vai dar certo, não, fique tranquilo, não, está tudo bem, não se preocupe. Você tem alguém que fique falando ao teu coração que vai dar certo e te motivando. Essa é a figura que a igreja pensa que é de Jesus. Enquanto a Bíblia aponta que Jesus não está do nosso lado, nos motivando, impulsionando e levando dessa forma. Jesus, Ele está dentro de nós, no nosso coração. E quando nós enfrentamos alguma situação, Ele enfrenta conosco. Ele sofre conosco. E é por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece. Porque Ele enfrenta aquilo que estamos enfrentando. Essa é a presença real de Jesus Cristo, que Ele disse, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou em vocês, eu habito vocês. Deus, Emanuel, Deus conosco, entre vocês, eu estou. Isso deveria nos mostrar uma nova perspectiva de vida. E quando nós estamos aqui juntos, é aqui que Ele manifesta a sua graça. O Comer diz assim no seu livro, o James Smith, diz assim no seu livro Discipulado no Tempo Presente. A igreja é o ginásio onde treinamos nossas almas para o reino. É onde nossos corações são reformatados pela graça, semana após semana. Por sermos habitados pelo Espírito Santo, o Smith diz assim, a liturgia não é apenas algo que fazemos, ela faz algo em nós. E o conceito de liturgia de Smith aqui não é somente esse momento de culto, mas é o que a gente faz na nossa vida toda hora. Os nossos rituais, a nossa rotina, não é apenas algo que fazemos, é ela que faz algo em nós. Ela nos forma como adoradores de Deus, reordenando o nosso desejo em torno do Evangelho. E ele continua, se queremos formar discípulos, precisamos prestar atenção ao que as práticas corporativas aqui, no sentido do corpo de Cristo, como a adoração, os sacramentos, estão cultivando em nossos corações. A promessa de estar conosco não é apenas um consolo espiritual, é uma realidade corpórea, corporativa, no corpo de Cristo, experimentada no corpo de Cristo. A igreja é onde a presença de Jesus é manifesta de forma tangível, especialmente na palavra, na mesa
e no batismo. Quando nos reunimos como igreja, estamos entrando na história da promessa. A liturgia, a palavra, os sacramentos são formas de reencenarmos a presença de Jesus entre nós, reafirmando que Ele está conosco todos os dias. Esse negócio tem que emocionar o nosso coração. Quantas vezes a gente entra aqui nos sentindo extremamente sozinhos? Quantas vezes a gente vem para cá porque a gente está completamente perdido? Não sabe o que vai ser amanhã, não sabe como nós vamos enfrentar esse problema. A gente não sabe o que seremos, ou o que faremos. Quando nós entramos aqui, nós precisamos trazer a consciência de que Jesus Cristo habita em nós. E por habitar em nós, estar aqui, tira de nós a distração e coloca de novo o nosso coração onde ele deveria estar. É por isso que a gente fala sempre, gente, não negocie estar aqui. Pelo bem do seu coração e da sua saúde espiritual, não negocie esse momento na tua vida. Porque é aqui que, de uma forma densa e maravilhosa, Jesus, Ele realinha o nosso coração e nos põe de novo nessa missão maravilhosa, nos dizendo: eu estou com vocês, então vão. Podem ir. Eu não estou só do seu lado, eu estou em você, com você, junto de você, entre vocês. Essa é uma promessa que sustenta toda a missão de ser discípulo e fazer discípulo. Como é bonito poder fechar essa série com essa perspectiva construída. E isso deveria nos levar para um outro lugar. Eu tenho perguntado desde o primeiro dia dessa série de mensagens: o que é ser discípulo no seu conceito? É vir à igreja? Não. Ser discípulo é estar com Jesus. Mas eu tenho perguntado também: quem são aqueles que você, como discípulo, tem ensinado a ser discípulos de Jesus? Porque se não estamos fazendo isso, nós estamos desobedecendo a ordem de Cristo de fazer discípulos de todas as nações. E nós precisamos ir, porque Ele habita o nosso coração e nos enviou para cumprir essa grande missão. Eu queria terminar com Willard, que foi onde eu comecei tudo. E ele diz assim: quando assumimos o compromisso de seguir Jesus como discípulos, Ele nos encontra onde estamos e caminha conosco para nos transformar em quem Ele quer que sejamos. Sua presença é a chave para a nossa transformação. A vida abundante que Jesus prometeu é experimentada à medida que nos tornamos seus aprendizes, vivendo na sua presença e aprendendo a viver como Ele viveu. Isso é o discipulado, entrar na vida de Cristo, estar com Ele. E é tão bonito. Por quê? Porque Jesus disse: eu vou estar com vocês em todo esse processo, em toda a sua vida, até o fim. Não existe um segundo sequer, que você está sozinho. Porque Ele habita teu coração. Então, nos momentos de solidão, nos momentos de dúvidas, incerteza, sabe o que a gente precisa fazer, igreja? A gente precisa calar as nossas distrações. Não sentimos Jesus porque estamos distraídos demais. Perdemos a consciência dessa presença porque nos distraímos com qualquer coisa. Nós perdemos a realidade de nos calar para ouvir o que Deus tem para nos dizer.
Nós queremos preencher nossa mente de tanta informação que nós não conseguimos mais ficar quietos e contemplar o que Deus fez, contemplar a tua palavra, para voltar a sentir de novo a realidade do que essa promessa significa. Quando a gente sair daqui essa manhã, eu queria convidar você, ao voltar para sua casa, que você pare para pensar sobre isso. Não deixa isso aqui, mas leve isso tudo com você. Medite. A palavra do Salmo 1 é muito interessante no hebraico, quando fala: o meu prazer é a tua lei, é meditar na tua lei, é nela que eu medito de dia e de noite. Porque aquela palavra é como se fosse ruminar, você mastiga, engole, e aquilo volta para você pensar mais um pouquinho, você digere e volta para você pensar mais um pouquinho, e volta para você pensar mais um pouquinho. E eu queria muito que essa mensagem ficasse no seu coração, que essa série ficasse no seu coração, e que você calasse as distrações, para que Deus continue fazendo essa obra linda na tua vida, para que você volte a sentir a presença dEle, para que você veja o quão é real a presença do Senhor em cada um de nós. E quão é real a presença do Senhor em cada um de nós. O autor desse livro diz assim: o discipulado não é apenas uma questão de formação pessoal, é parte do grande plano de Deus para restaurar todas as coisas em Cristo. Fazer discípulos é colaborar com Deus em sua missão cósmica. Quando vivemos como discípulos de Jesus, estamos vivendo a vida do reino aqui e agora, com uma antecipação do que será na eternidade. O discipulado é uma ponte entre esse mundo e o mundo vindouro. Por isso que Jesus diz: vem, vejam, vão, façam discípulos. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.